Canal VIP Pares. A diversidade se encontra aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nós aqui, Canal VIP Pares. E eu, Neymar, com mais uma convidada super especial aqui para ter aquele bate-papo super interessante, né? E hoje, em muito especial, uma pessoa que a gente traz aqui que nós, assim, nos conhecemos de longa data, tá? Porque nós trabalhamos na mesma empresa durante um bom tempo, né? Bom tempo. Eu falo esse bom tempo, eu estive nessa empresa durante 9 anos e pouco, né? E ela ainda está lá. Então, assim, né? Foi um bom tempo, né? Apesar de a gente estar trabalhando em setores diferentes, mas é uma pessoa que a gente conheceu, a gente sabe a história dela toda lá dentro, né? E sabe o quanto, né? Ela é uma profissional que realmente todos querem ter. Tá bom? E já falando nisso, né, nós vamos falar aqui do nosso parceiro, companheiro, colega e de toda a vida, o nosso aplicativo Duolingo, né, que é um aplicativo para você que de repente gostaria de aprender uma nova língua e está meio fraquinho de grana, né? Só que e achando que nunca vai conseguir aprender um novo idioma, e principalmente se você tem uma deficiência visual, nossa, os aplicativos ou os sistemas que oferecem não são acessíveis, pelo contrário, né? O Duolingo ele é um aplicativo completamente acessível para você que é deficiente visual, né? Ele tem um sistema de voz, ele tem a descrição das figuras em cada figura quando é apresentado. Quando você necessita falar uma frase, ele também tem um sistema de gravação que é super acessível, né? E você consegue, né, com o perfil gratuito do aplicativo, ir desde o seu nível básico, do zero, até o nível intermediário ou conversação, de acordo com o seu empenho. Então, o aplicativo que a gente recomenda aqui para os nossos seguidores é o Duolingo, para quem quer aprender um novo idioma. E também nós temos agora um novo colega, um novo parceiro, um novo patrocinador, que são os colchões Souza Miller, né? Para você que quer ter aquela noite de sono, né, com várias terapias aplicadas ao seu corpo enquanto você está dormindo, terapia magnética, massagem relaxante, ultravioleta, infravermelho, todas essas terapias, né, que fazem com que o seu sono, né, seja mais tranquilo, né, e você proporcione a você mesmo uma nova sensação, um novo momento dentro do que você consegue identificar como sendo uma noite especial de sono. Souza Miller também está aqui conosco para fazer parte desse nosso universo diverso. E agora nós vamos ouvir um pouquinho das palavras do Thomas, que é ele que vai ficar aqui, né, dando aquela palavrinha especial, chamando vocês para curtir, compartilhar e fazer com que todo mundo entenda a importância e a relevância do nosso canal. E aí, Thomas, pode falar. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já de saída vou pedindo para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, parentes e quem encontrar na vida. Brincadeira, gente, mas nos ajude a divulgar nosso canal. Agora nós vamos finalmente falar com a nossa convidada super especial. Olá, Kátia, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Tudo jóia. Kátia, uma pergunta que assim, nós gostamos de fazer, né, inicialmente, para justamente dar aquele pontapé inicial, ou aquele kick-off, né, para iniciarmos o nosso bate-papo, é assim, quem é a Kátia? Bem simples a pergunta. Bom, eu vou começar aqui me autodescrevendo, né? Sim. Eu sou branca, cabelos castanhos,
pouco para baixo do ombro, ondulados. Eu estou usando uma blusa preta, um agasalho, porque hoje deu uma esfriada aqui. E atrás de mim, de um lado deve dar para ver um pedacinho do computador, da impressora, e a janela do quarto aqui. Ela está fechada porque está de noite, então está tranquilo. Eu sou formada em matemática, fiz mestrado em estatística. Estou no meu segundo cão-guia, eu tenho deficiência visual. Sim. Total. Nasci com baixa visão e perdi depois. O pouco que eu tinha, né? Estou no meu segundo cão-guia. Sim. E sou casada e tenho 2 filhos. Certo. Gêmeos, que fazem 2 anos no próximo mês. Ah, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Sim, como você falou, fazem 2 anos no próximo mês, creio que são gêmeos. Sim, como eu falei, são gêmeos e fazem... Aí sim, hein? Então vamos começar a história pelo começo da história, né? Você falou que é uma pessoa que nasceu com a deficiência visual, baixa visão, e depois perdeu, né? Duas temáticas muito, muito especiais e muito importantes nesse ponto, né? Que eu acho que só por aí já faz com que as pessoas criem uma curiosidade muito grande, né? Até quando você teve a situação de baixa visão e quando que você perdeu a visão por completo? Assim, é uma pergunta bem difícil essa, viu? Sim. Porque como eu tive, desde a adolescência, eu tive muitos altos e baixos, né? Muita oscilação. Então, cada oscilação, eu fiz várias cirurgias aí no processo. E aí eu ficava períodos, né, com mais dificuldade, aí às vezes voltava um pouco. Só que aí nesses períodos eu fui me adaptando à vida de não enxergar nada, sem perceber praticamente, assim, apesar de ser aquele sofrimento que eu não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia, né, meses atrás e tal, mas automaticamente eu também fui me adaptando. E aí chegou um dado momento que não tinha mais jeito. E eu não sei exatamente quando, né? Quando exatamente dessas oscilações, né? Sim. Isso. Sim. E aí, Kátia, assim, então vamos ser mais assim, um pouquinho mais tranquilos com relação a isso. Essa sua deficiência se deu em decorrência do quê? Eu nasci com glaucoma congênito. Entendi. Agora se explica essa questão das oscilações, né? Porque a pressão aumenta, abaixa, há essa perda do campo de visão e depois essa retomada quando a normalização, digamos assim, da... E eu tive um trauma, né, quando eu tinha 13 anos, e aí aconteceu que rompeu o olho, então a partir dali a pressão ficou baixa demais, né, eu pingava corticoide direto para manter o olho com pressão, né, meio que ficaram as sequelas, mas o glaucoma foi curado com esse trauma. Só que, e aí, daí para frente eu fiz alguns transplantes de córnea também, que a córnea acabava com o trauma, eu tive descolamento de retina, e aí eu coloquei um óleo para manter a retina colada, e esse óleo zoava a córnea, e aí de tempo em tempo eu acabei fazendo 3 transplantes. Então esses altos e baixos estão muito relacionados também com a opacificação da córnea. Essa questão aí desse óleo, eu também passei por essa experiência, tipo assim, né, muito traumática, eu diria, né? Porque é assim, você sofre, mas aí depois você acha, não, agora acabou. Tipo, tá bom, né? Já sofri. Não,
Você não sofreu ainda não, você vai sofrer agora, é daqui para frente. O óleo tem os ônus também, né? Isso, né? Porque você acha que tá bom, mas não tá. Não tá bom, não tá bom. Isso. Aí, Kátia, você falou que você, assim, praticamente sua adolescência, você viveu sua infância, sua adolescência, né? E como é que foi a sua formação? Como é que foi a questão de escola para você, né? Você conseguiu estudar ou se formou em uma escola curricular normal ou fez parte de algum desses institutos? Como é que foi para você? Não, eu estudei sempre em escola normal, né? Escola regular, sempre na mesma, então era uma escola religiosa, que eu tenho 2 irmãos mais velhos, eles estudavam lá, e aí, quando foi a minha época de entrar na escola, né, eles me aceitaram, eu tinha baixa visão, né, a única coisa que eles pediram que eu entrasse, não no Jardim 2, mas no Jardim 1, assim, na época, né, para justamente ter essa adaptação da escola, eles não tinham experiência com né, baixa visão e tudo mais, e aí eu estudei por 14 anos lá, né, passei vários desses momentos difíceis, de altos e baixos, na escola, e eles iam se adaptando comigo, assim, então foi super positivo. Foi positivo, né? E eu fui conhecer uma instituição, né, de apoio, né, não como escola, mas como um apoio, com recursos e tal, quando eu já tinha mais de 11 anos, né, até então a gente se virava com uma escola imprimindo as provas ampliadas, de acordo com o quanto eu conseguia ver, se as linhas do caderno eram fracas, minha mãe passava ali a caneta por cima, esse tipo de coisa a gente foi adaptando, e aí com 11 anos, que as letrinhas realmente dos livros passavam a ser menores, né, no ensino fundamental ali, e aí eu fui, né, apoiada, comecei a usar uma lupa, até começou a pintar a questão da locomoção, né, que pesa mais quando você vai ficando adolescente. Então foi aí que eu comecei a ter um pouco de apoio da Lara Mara. E lá fiz alguns cursos também de informática mais tarde. E depois, no final do médio, eu prestei vestibular e passei também com ledor, né? Essas coisas que você conhece bem. Mas tudo bem por conta, assim. Sim. Aí me fala uma coisa, Kátia, porque assim, eu pergunto para você uma coisa que assim bateu a curiosidade, assim, uma curiosidade curiosa, digamos assim, se é que isso existe, né? Aí você tem todo e quando você fez esse vestibular, você já fez para matemática? Sim. Já fez para matemática. Era a minha primeira opção. Engraçado, eu acho engraçado você falar isso, porque assim, foi a mesma coisa que aconteceu comigo na época de escola, né? Eu saí da escola, mesmo com a deficiência visual, saí para fazer matemática. Tudo bem que na hora que eu cheguei lá, não, e detalhe, né? Ao nível da pessoa, né? Ou eu ia fazer matemática de primeira, ou biologia, que eu queria fazer ou Você estava super decidido, isso, né? Aí depois, quando eu cheguei na faculdade, vamos fazer vestibular, beleza, tranquilo, tá. Aí, fiz vestibular, passei, tá. E agora, o que você vai fazer? Tá. A gente tem com a matemática. Tem matemática? Tem. A gente está formando a turma, beleza, não sei o quê. E, para resumir a história, eu saí de lá e comecei a fazer psicologia. Mas você chegou a cursar? Não, eu nunca nem pisei dentro da sala de matemática.
Eu cheguei na faculdade decidido a fazer matemática Vai, né? e, Vai, né? e saí de lá decidido a fazer psicologia. Muito esquisito, né? Mas, enfim, né? Aí, falando nisso, assim, como foi para você, assim, porque quando você começou a faculdade, você já estava com a visão bem comprometida, pelo que eu entendi. Sim. E aí, como é que foi para você fazer matemática, assim, praticamente em braille, né? Não, zero Ah, braille. sim. Como é que foi Zero para você braille. essa experiência de vou fazer matemática? Ou para você, Ah, super tranquilo? eu sempre gostei muito, né, de números, sempre tive muita afinidade com os números. Eu tive uma professora no colégio também que super me incentivou, né, professora de matemática, ela viu ali um potencial que eu tinha e ela me deu muito incentivo, Sim. né, para seguir, fazer. E aí, até o vestibular, no começo da faculdade, eu ainda conseguia escrever e ler, né, no caderno e tal. Uhum. E coincidiu também com a facilidade e o acesso ao computador, né, que antes a gente... Bom, primeiro, nem existia computador nas casas das pessoas, né? Sim. Assim, estou falando de tantos anos atrás, não sou tão velha assim, mas, É. né, se você E pensar... falando, tipo assim, né? A gente fala muito tempo, mas assim, nos anos 80, basicamente, tipo assim. Não, você pensar em... Eu acho que eu fui ter o primeiro desktop em casa, eu, meus irmãos, pra gente mesmo, 96, 97. Então, né? Que Né? até E aí, aí era. Nossa, se você tivesse o computador em casa, vixe, nossa. e aí vinha aquelas conexões de escada. Uhum. Depois, logo vieram, né, os primeiros leitores de tela aí que começaram a ajudar a gente, né? Primeiro os ampliadores e depois os sintetizadores de voz. E aí coincidiu também com, né, a maior dificuldade na faculdade, que por mais que até eu ainda conseguisse escrever, mas estava ficando muito cansativo, né? Chega um momento que é um esforço muito grande para você ler e ficar escrevendo tudo. Então eu passei a eu fiz uma turminha muito legal, né, na faculdade, que me ajudou bastante. Alguns trabalhavam, não tinham muito tempo de estudar, outros passavam um dia na faculdade. Então, eu mesclava, assim, a gente ia de domingo estudar, né, e matemática é muito assim, fazer exercícios, né? Isso, é. E a minha vantagem, assim, é que se eu fizesse um exercício de cada tipo bem feito, para mim era o suficiente, né? Eu passo que algumas pessoas precisam pegar ali 10, 15, 20 exercícios de cada tipo para ficar segura, para aprender. E aí, então, eu fazia ali um exercício com um, depois ia lá para o outro e fazia com o outro, e assim a gente foi fazendo, e essa turma me acompanhou praticamente até o final, né? Então, eles me deram bastante ajuda nesse sentido. Eu pegava muitas anotações de aula deles, minha mãe gravava, depois eu transcrevia no computador, fazia meus resumos também. Então, foi assim. Eu batia na porta dos professores, porque eles eram muitas vezes os autores dos livros, né? Então, eles me davam o código-fonte dos livros em arquivo texto, e aí isso também me ajudou bastante. Isso. Ou seja, assim, basicamente você criou uma rede em torno de você, né, que acabou sendo o seu suporte para a vida, digamos assim, né? Porque basicamente e na verdade necessariamente é o que a gente tem que fazer, né? Não que a gente vá depender essencialmente dessa rede, mas a gente
até pela própria necessidade, a gente tem que criar esses vínculos, criar esses laços, né, para que a gente consiga minimamente seguir, né? Porque, querendo ou não, eles já... e esses laços, eu acho que independem de ser deficiente ou estar deficiente ou não, né? Eu acho que qualquer pessoa, né, quando está passando, principalmente numa condição de faculdade, escola, existe essa necessidade dessa criação desses laços para, assim, Sim. Qualquer dificuldade. E é muito claro isso, né? Eu lembro, assim, tem uma amiga que ela é minha amigona até hoje, e ela trabalhava, né? Desde o começo da faculdade, ela trabalhava o dia todo. Acho que era, na época, assim, a pessoa que mais sofria, porque ela morava, tipo, na Zona Norte, trabalhava, acho que no centro e estudava na Zona Oeste à noite, né? Então, era super puxado. Às vezes ela chegava na faculdade 20 minutos antes da prova e aí, putz, me passa o que é importante ali. A gente pegava o resumo que a gente tinha feito durante o dia, a turminha que podia ficar estudando ali, que tinha, né, condições de passar o dia estudando. E aí a gente passava para ela ali o essencial e ela acompanhou a gente. Ela ia, nos domingos ela ia estudar, a gente se encontrava para estudar, mas nesse sentido ela também acabou contando muito com a gente, sem deficiência nenhuma, né? Sim, isso que eu acho interessante, né? Que é como a gente estava exemplificando, né? Essa rede, né? Independente de ter deficiência. É uma contrapartida, porque ela, assim, aos domingos que a gente ia para o Centro Cultural estudar, ela me ajudava muito, porque ela lia muita coisa, a gente estudava o que dava ali junto, só que o que não dava, ou às vezes alguma coisa que era muito de última hora, algum trabalho que ela não conseguia fazer, a gente ajudava, né? Então, sim. É uma troca, né, que a gente faz, cada um com as suas dificuldades ali, e aí a dificuldade de um supre a do outro, por aí vai, né? Sim, muito bom, muito bom. E aí, se formou, aí não satisfeita, ela falou, não, tá fácil, tá tranquilo. Eu vou fazer uma pós-graduação em estatística, porque eu sou... Assim, quando você começou a fazer a sua faculdade já em matemática, você já estudava com a pretensão de, sei lá, dar aula? Ou, assim, qual foi o seu primeiro pensamento, a sua primeira intenção em fazer a faculdade de matemática? Na realidade, a minha primeira intenção, desde quando eu comecei a pensar ali o que fazer, né, no colégio, né, o que você vai ser quando crescer e tal. Eu gostava de matemática, mas eu não queria ser professora, né? Eu acho que, para mim, isso não me daria não era exatamente o que eu queria. E aí eu fui pesquisar, poxa, porque eu gosto de matemática, mas o que mais que eu posso fazer com matemática que não seja simplesmente dar aula, né? Gosto de ensinar, gosto de dar aula, mas não como profissão, né? Não para ser uma professora ali como primeira, como, né, carreira de fato. E aí eu vi a parte de estatística, que eu gostei muito, e a minha intenção era fazer estatística já na graduação. Só que poucas faculdades, né, que em São Paulo tinham o curso reconhecido e tudo mais, e aí eu fui para essa segunda opção, né? No caso, na USP, a estatística era concorrido com a Poli, engenharia, onde as pessoas que prestavam estavam muito mais preparadas. Eu queria sair do colégio e já entrar na faculdade sem fazer cursinho, sem maiores esforços do que eu já tinha tido durante o ensino médio, estudando, só me dedicando ao colégio, né? Não
estudando pouca coisa por fora a mais para o vestibular, né? Porque não dava muito tempo também, mas eu não queria, não é perder, né? Mas eu não queria ficar mais um ano estudando um cursinho, correndo o risco de chegar no final do ano e não ter êxito. Uhum. Então, eu prestei estatística em algumas faculdades que tinham, né? Unicamp, na época, né? E aí acabei prestando matemática na USP, que licenciatura, né, que era um curso com a nota de corte menor, um curso menos concorrido, que me daria um pouco mais de chances de não, né, e me daria um atalho também, Sim, né, porque estando lá dentro eu poderia posteriormente migrar de curso, fazer as matérias e depois pensar exatamente o que eu queria fazer de fato, né? E aí foi o que eu fiz, né? Acabei passando em estatística também na Unicamp, mas a USP era 15 minutos da minha casa, né? Unicamp significaria mudar para Campinas, sim. toda uma estrutura. Eu não estava ainda segura com relação à independência para ir sozinha e tal, e eu sei que isso ia dar um rebuliço na minha família, então, por bem, eu achei melhor ficar na USP. E aí, depois do primeiro ano, eu, né, com a opção de mudar de curso, mas eu preferi ficar mesmo, pegar a licenciatura, ter a carta na manga de poder dar aula e fazer ali matérias que me dessem base para depois fazer uma pós-graduação mais específica, Certo. se até lá eu não tivesse já, né, com algum emprego, alguma carreira definida até o final da graduação. Uhum. E aí foi assim, né? Eu fiz matérias, fiz iniciação científica, com inclusive a minha orientadora da iniciação científica foi a minha orientadora do mestrado depois, que a gente estabeleceu um vínculo também de Uhum. confiança, né? E aí nesse meio tempo, né? Já no terceiro ano da graduação, no terceiro ano, eu passei num concurso público para o INSS, tudo a ver. Técnica previdenciária, cursando matemática, nada a ver com ensino, nada a ver com estatística, nada a ver com... Fala, mas qual que é a lógica disso? Precisava trabalhar, né? Uhum. Precisava trabalhar, era cômodo, né? Porque eu trabalhava 6 horas, então dava para conciliar a faculdade também, dava para, né, um horário flexível, também era próximo de casa, então em questão de locomoção também não era difícil. E era um concurso público, né? Na pior das hipóteses, eu já teria um emprego para o resto da vida, né? E aí foi isso, só que quando eu me formei, coincidiu com o fim do estágio probatório, e aí a minha orientadora, né, então, da iniciação científica, me deu maior apoio para, né, me inscrever para o mestrado, tinha uma questão de uma prova de admissão, tinha algumas cartas de recomendação, porque se eu fosse do curso de estatística mesmo, talvez fosse um ingresso mais automático, né? Mas como eu era de outro curso, aí eles, né, o pessoal da banca solicitou que eu fizesse um curso de verão e fizesse uma prova de admissão e tal. E aí eu fiz isso e passei. Só que aí, né, o mestrado, para você cursar bem um mestrado, um doutorado acadêmico, trabalhando, é um pouco tenso, né? Principalmente por conta de horários de aula. Se eu tinha aula, às vezes,
10 da manhã e outra aula 4 da tarde, outro dia era 2 da tarde e 8 da manhã. Uhum. Então, eram uns horários muito doidos, assim, né? Ainda a universidade Hum. não ajuda nesse sentido, né, da grade, até porque você um pouco faz sua grade, né, Sim, pelo, sim. pelo tópico que você vai trabalhar, que você Isso. vai querer estudar, né, você desenha um pouco a ementa, então eu pedi uma licença não remunerada do INSS e, e fui me dedicar ao mestrado, eu consegui uma bolsa, né, de mestrado, não era pouquinho, né? Mas pelo menos dava para o lanche, Uhum. né? Dava Na para ir de ônibus e faculdade. comer o lanche. E é claro, né? Tem, tinha as questões também né, de ser bolsista para o currículo era muito bom também, né? Uhum. Porque as bolsas são restritas, então você passa ali por um crivo para receber a bolsa, né, para se tornar elegível. Então, é um mérito, né, você Sim. acabar conseguindo a bolsa. E aí eu tive esse privilégio de poder pedir essa licença não remunerada para cursar o mestrado. Eu voltei a ser estudante, né, Uhum. puramente. E aí, passado um ano e quase um ano e 9 meses, né, que eu estava cursando mestrado. A minha ideia era terminar o mestrado quanto antes para voltar para o mercado de trabalho, né, não necessariamente o INSS, eu estava com a licença por garantia, obviamente, mas já Uhum. formada e com nível, né, pós-graduação, você não quer ficar com emprego de nível médio, né, Sim, para claro. sempre. E aí eu tinha essa carta na manga, só que eu ainda recebi a bolsa e eu recebi uma proposta para trabalhar num banco, Uhum. né? Um colega meu que trabalhava lá é, veio conversar comigo, tem um gestor que veio me procurar, ele precisava de uma pessoa, e aí ele falando o perfil, eu logo me identifiquei que você se encaixaria perfeitamente na vaga, vai bater um papo. Falei, mas eu tô com bolsa, eu tô terminando o mestrado, eu vou entrar numa fase crítica agora, que é de escrever dissertação, defesa. Uhum. Seriam meses bem tensos ali, né, a reta final. Eu já tinha feito as matérias, mas o Sim. grosso de matéria, mas eu precisava escrever, né, a dissertação. Mas eu acabei indo bater um papo, no fim, a proposta era legal, acho que era uma super oportunidade. E aí eu negociei, eu tinha, nos primeiros meses ali, eu tinha um dia que eu podia ficar por conta do mestrado, né, para poder terminar o quanto antes. E aí eu fiz isso, né, e foi assim que eu entrei no banco qual acabei conhecendo o Neymar depois, Uhum. e estou lá até hoje, né, já vão fazer 15 anos agora. Sim, sim. E aí fui, né, mudando de áreas, conhecendo várias áreas lá, e agora, recentemente, inclusive, eu fiz uma prova e assumi o cargo de cientista de dados, que está Ó, bem relacionado com a área de estatística, né? sim. Agora você sentou na cadeira, então. Muitos anos trabalhando com isso, só Sim, que sim, a carreira de cientista de dados, ela é nova, né? Relativamente sim, nova, tem sim, sim. 6, acho que uns 5, 6 anos. Isso é. Que é 2016, 2015, por aí, se eu não me engano. Exato. Uhum. Então, Sim. foi quando começou, eu já comecei próximo disso, trabalhando com isso, mas vai dizendo assim, oficialmente, eu precisava fazer uma prova, né, Sim. para ter o cargo oficialmente, e foi agora que Agora que. acabou surgindo a E, oportunidade, eu fiz um gás aqui de estudos
E você percebe, assim, eu acho que uma coisa bem interessante, né, Kátia, que você trouxe até na sua fala, é o quanto as coisas vão amadurecendo, né? Quanto que muitas das vezes a gente que está aí, né, você que está aí olhando assim, ah, nossa, caraca, eu estou tanto tempo batalhando em cima disso e não consigo sair parece que eu não estou conseguindo sair do lugar, né? Mas tudo ao seu tempo, né? É aquela coisa, você vai seguindo os caminhos que a vida lhe oferece, não deixando se levar por ela, né? Vai seguindo os caminhos que a vida te oferece até o momento em que ela fala, ó, tá vendo aquela porta ali, ó? Pode abrir. É ali que E você eu tem que acho ir. que isso é tanto verdade que uma vez me falaram uma frase que eu guardei, né, para mim, e que isso refletiu e continua refletindo por vários aspectos da minha vida, né? Uhum. Eu estava num momento bem difícil, assim, na carreira, aquelas fases que você está desmotivada, Uhum. né? Você fica muito tempo estagnado ali no mesmo, sem reconhecimento, aquela coisa que você, na sua cabeça, você acha que as coisas tinham que andar mais rápido e você não entende por que não acontecem certas coisas e você vê acontecendo com os seus pares ali, com pessoas que estão muito próximas a você, que de repente até chegaram depois e não é bem o termo, né? Elas passam na sua frente, porque acho que isso cada um Uhum. tem o seu tempo, né, das coisas. Mas aí eu fui conversar com uma gestora e ela falou para mim, olha, as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né? A gente é protagonista da nossa carreira, mas tem certas coisas que a gente não escolhe, né? E a gente só vai entender depois por que que não aconteceu e por que que vai acontecer mais tarde e por que que tem um momento certo de acontecer, né? E aí, até mudando um pouco, isso foi exatamente o que aconteceu é, na minha vida pessoal, né? Uhum. Porque eu demorei para ter filho, né? A Uhum. gente até tentou por um tempo, demorou para a gente conseguir um tempo assim que também a gente acaba achando que é Não mais entende, tempo do né? que realmente foi. Não foi tanto tempo assim, sabe? É que a gente. Não, e o pior é que é assim, né? Ah, foi muito tempo. Depois, não, na verdade não foi tanto tempo assim. Mas é exatamente isso, né? Depois que passa, assim, quando você tá naquela ansiedade, isso é para tudo, né? Com tudo e Uhum. por tudo, né? A gente acha que está demorando infinito. E aí Sim, depois que acontece, você vê, poxa, tipo, foi só, sei lá, 6 meses, foi só. Por que que, né, você quer naquele momento, né, quando sim, você quer sim. muito uma Uhum. coisa. Sim. E aí acabou acontecendo, assim, eu nunca tinha trocado uma fralda na vida, né? Sim. Eu tinha zero experiência com criança, assim, Sim. como eu sou a mais nova de casa e meus pais, meu pai é o irmão mais novo, então todos os meus primos eram mais velhos do que eu, do lado da minha mãe também, todas as minhas primas Uhum. são mais velhas do que eu, então eu fui sempre a mais nova, até chegar a nova geração, né, dos filhos Sim. dos meus primos e tal, eu não tinha experiência nenhuma com criança, e aí a gente já nem era tão próximo, então eu não convivi, e enfim, né, Uhum. aí você começa a pensar, né, de ter um filho. É claro que a deficiência a gente Sim. fica, porque não é a sua vida, né? A gente é Sim. independente, a gente faz tudo, mas quando você começa a pensar numa outra vidinha que depende 100% Uhum. de você, bate uma insegurança, né? O fato de você não estar vendo. Não um impeditivo, de forma nenhuma, eu nunca pensei em não ter filhos por conta Por disso, conta da mas deficiência, sim. obviamente que bate a insegurança. Uhum. E aí, quando aconteceu, eu descobri que eram dois.
E aí você imagina, né? Se Você fala, rola tá. uma... A minha experiência, eu não tinha experiência nem com um, agora eu vou ter com dois. E já da mesma Mas paulada. é engraçado que a gente pensa... as pessoas falam, nossa, você ficou louco, não sei o que. Não, minha preocupação era com a identidade deles, era por, putz, se eles forem idênticos, como que eu vou saber quem é quem, como que eu vou identificar? E, sabe, era uma preocupação muito grande, muito forte, porque eu tenho sobrinhos gêmeos, né, idênticos, e até hoje eu não sei quem é quem, assim, a gente brinca, eles estão com quase 5 anos agora, e eu não sei quem é quem, sabe? Aí, mas assim, graças a Deus, os meus não são idênticos, são totalmente diferentes. Sim. Mas qual foi o ponto, né, que eu faço a ponte com na frase que eu escutei, né? Eles nasceram, a gente estava com 2 meses de pandemia, né? Eles nasceram prematuros de 28 semanas. Então, nós passamos 83 intermináveis dias dentro de uma UTI com eles na incubadora. Sim. Então, eu tive filhos, não podia trazer para casa, trouxe eles para casa com quase 3 meses, só que, tipo, 2 quilos. Só que nesse período... Mesmo todo esse tempo dentro da incubadora, ainda estava com pouco peso, né? Não, eles nasceram com 1 quilo, né? Sim. E aí, precisava completar 2 para sair do hospital, né? Sim. Entendi. Então, foi um processo demorado, é um processo tenso, óbvio, né? Uma UTI, ninguém quer. É um risco absurdo de sequelas, né? Para prematuros. É um risco. Você vendo ali óbitos, você vendo crianças que serão reais vegetais, né? Crianças que... é uma infinidade de coisas, né? Isso. Que você Ainda vê mais ali. se tratando de um cenário de UTI, né? Sim. Eu imagino o coração como não fica, né? Exato. Meu, né? os meus estão ali também, né? Sim. E aí você vai para casa e cada dia é uma surpresa, né? A gente ia todos os dias, mas depois tinha que voltar para casa porque tinha os cães-guias em casa, né? Para dar assistência também. E não tinha o que fazer, né? Muitas vezes, como eles eram prematuros extremos, eles ficaram numa sala de alta gravidade. Então, muitas vezes a sala ficava fechada, a gente não podia entrar porque estavam admitindo algum bebê ou estavam fazendo algum procedimento, né? Que aí quando faz algum procedimento em um bebê, ninguém pode ficar transitando na sala, né? E tinham 7 bebês na sala, né, deles. Então, era sempre assim, alguém entrando, alguém, né, com procedimento, muito risco, né? Então, bem tenso. Só que foi também um momento de muito aprendizado, né? Porque ali a gente podia, a partir do momento que a gente pôde, né? Porque no começo a gente também não podia pegar nos bebês, né? Até porque quando você tira da incubadora, eles perdem calor, e aí isso dificulta mais ainda o ganho de peso, que é o que eles precisam, né? Então, às vezes está ligado no oxigênio, então aquele monte de fio e, né, você manipular acaba atrapalhando. Então, quando a gente pôde começar a ter mais contato, a gente começou a fazer o estágio, né? Participar, dar banho, desde quando o banho era banho a seco ali, né? Só o paninho mesmo.
E sim, depois era, eles brincavam que era saladeira, né, que punha uma saladeira mesmo dentro da Literalmente é incubadora, uma saladeira. literalmente, dentro da incubadora, depois a banheirinha fora, quando vai ganhando peso, eles vão meio que evoluindo ali, né, Uhum. Bom. E a gente participou de tudo, né, troca de fralda, e era super válido, porque ali a gente podia errar, Sim. né? E se errasse, não era um problema. Tinha alguém ali 24 horas supervisionando, né? A equipe de enfermagem foi sensacional, porque eles super compraram a ideia de que eles iam ajudar a gente, e eles davam mesmo, passaram, transmitiram toda a segurança e deixavam a gente fazer, a gente colocar a mão na massa mesmo, para o que nos fez ir para casa com total segurança, assim, que o pessoal fala, ai, como é que foi o primeiro banho em casa? Todo mundo, né, se perguntar, todo mundo que teve um bebê de termo, enxergando, sem um bebê, sem qualquer tipo de... As pessoas ficam mega inseguras, né, no primeiro banho, porque parece que o nenê vai escorregar pela sua mão abaixo ali, vai acontecer tudo. Sim. É muito molinho, é muito frágil, né? Não sabe se expressar, se tá sentindo alguma coisa, se tá doendo, Se tá frio, se tá quente, se tá doendo, se tá bom, se tá ruim. Sim, então todo, você tem que cuidar desde a temperatura da água até, né, se tiver um pouquinho mais quente, já vai queimar a pelezinha deles, e é bem complexo. E a gente pôde ver, a gente não sentiu isso, né, a gente veio para casa com total segurança para lidar com eles e orquestrar isso, né, ter ali as precauções de repente, que um dos maiores medos que a gente tinha era justamente o engasgo, né, porque é um negócio que o bebê começa a ficar roxo e a gente que não vê. Como é que Como você que vai faz? saber que tá roxo, né? Sim, sim. Então, tipo, às vezes nem chora, né, então... Sim. E aí, mas aí foi bom por isso, né? E o ponto, né, que aconteceu no momento certo é que na pandemia o meu marido pôde acompanhar 100%, né? Ele ficou, o trabalho dele ficou fechado, então ele ficou esse período sem trabalhar, senão ele teria que trabalhar, né, para ter esse apoio, essas visitas na UTI e tudo mais. Ele pôde, inclusive, quando eles vieram para casa, ele ainda estava, né, de 100% em casa, e isso ajudou bastante, né? A gente pôde compartilhar esse momento todo juntos, né? Sim. Porque são dois, afinal de contas. Isso, né? E na aquele pandemia... negócio, nesse momento, acho que quanto mais braço, melhor. sabe que mais ou menos, né? Porque, assim, acho que é o pai e a mãe, né? Sim, Porque, sim. principalmente assim, 3 meses longe, a gente precisava correr atrás do vínculo que a gente não teve, né, com o nascimento. Isso é um trauma para a criança, Da criança principalmente, mesmo. né? Sim. E aí na pandemia também não dava para ficar querendo que avós viessem, né, para dar uma mão, assim, dar uma mão super válido, só que no meio da pandemia tanto era arriscado para eles quanto para as crianças, né? Sim. Então, ou então pegar uma babá de fora que ia ficar pegando ônibus para vir, para, né, Ou seja, extremamente já entende complicado. o tamanho da necessidade de se administrar isso, né? Sim, exatamente. Então, se não fosse na pandemia, acho que as coisas seriam muito mais difíceis, né? Porque ele não poderia estar presente, né, o tempo todo.
por mais que teria mais segurança para virem outras pessoas ajudarem, mas a gente perderia essa prática, né? Esse estágio de ter que forçadamente ali orquestrar as coisas para que funcionassem só Sim. nós. E a gente que, acho que você você deve, não enxergando, concorda, Uhum. que muitas vezes a gente prefere fazer as coisas do que os outros fazerem porque dá mais trabalho, porque a pessoa vai deixar o negócio fora do lugar, vai fazer do jeito dela, e aí Uhum. você, se tiver alguma coisa que você precisaria aprender, você não vai aprender, Sim, sim. E é muito disso mesmo, né? Eu acho que porque a pessoa que enxerga tem aquela coisa de ela fazer, e aí, tipo, não precisa te ensinar, ela faz, né? sim, E sim, não é bem assim, em algum momento a gente vai precisar fazer sozinho. sim, sim. Ou então, muitas das vezes, a pessoa acha, né? Assim, isso não por uma questão de propositadamente, né? Mas eu acho que a pessoa acha que, assim, o quanto mais ela ajudar, né? Ela está contribuindo para você, né? E eu acho que o movimento tem que ser o contrário, né? Ela tem que te ajudar Exatamente. naquilo que de repente se mostra necessário para você, né? Aquilo que você de repente está com uma certa dificuldade, ó, é por aqui, ó, faz isso, né? Para você entender o caminho, né? Não Sim, fazer, ó, fiz, tá bom, beleza, acabou, né? E assim, eu estou aqui, Kátia, assim, me segurando também, tá? Porque você contando tudo aí, eu falei, gente, do céu. Aí você lembra que, tipo assim, né, a gente tem muito esse sentimento, porque a gente é pai também, né? A gente sabe o tamanho dos desafios que a gente tem que enfrentar, né? E assim, são desafios que a gente tem que enfrentar independente de saber ou não, né? Não é uma questão de saber ou não, né? É uma questão do tamanho da responsabilidade que você está assumindo, né? Igual quando você fala, eu tenho que dar conta de duas crianças, né? Que são minha responsabilidade, né? Tem o vínculo meu com elas é de extrema dependência, né? Eles dependem 100% de mim, né? E nesse momento eu não posso deixar com que a minha limitação, a minha deficiência, me impeça de atender 100% das necessidades que eles precisam que seja atendida, né? Porque, assim, a pandemia te colocou naquela posição de ou eu faço, né? sim. Não tem opção, né? Não tem outra maneira, né? Não É. tem como eu... Porque qualquer outra opção, é óbvio que qualquer pessoa enxergando, é muito mais fácil, muito mais Sim, rápido. sim. Uma troca de fralda ali poderia ser muito mais rápido. Uhum, Só que, tá bom, a pessoa ia embora, e aí sim, a próxima troca eu quero fazer, ou sei lá, de repente, numa sim. emergência, a pessoa não tá. Aí você vai fazer, só que aí cadê a pomada, cadê o lenço, cadê? Porque a pessoa que enxerga vai deixando, de qualquer Isso. jeito. Uhum. E a Ela vai gente pôr não, o a que ela gente já acha que tem. toda vai estar na mão para ela, né? Vai É, pensar. para ela que olha para o lado, só que imagina você segurando um bebê e tendo que procurar as coisas com a outra mão. Imagina a cena. Então, Ai, peraí, ué, cadê? tava, né? Era aqui que Tava, ficava. não tá mais aqui. Tava aqui. Aí tá, tipo, um centímetro para o lado, só que Sim, para a gente sim. faz toda a Só que diferença. esse centímetro, para quem não tá vendo, pode ser quilômetro. Você pode ir aquela coisa, né? Do dar a volta 3 vezes em volta. Tipo, ué, não, mas tava aqui no meio. Você passou a mão, você deu a volta com a mão 3 vezes em cima do negócio. Ai, Kátia, mas assim, uma curiosidade que eu acho que até todo mundo vai ter também, né?
Acho que incitou muito essa curiosidade. Você falou muito do seu marido, né? Falou um pouco do seu marido com relação a essa parceria que vocês fizeram com relação a isso, né? A criação dos meninos, né? Eu falei meninos, mas não sei nem se é meninos. São 2000. Isso. E assim, o seu esposo também é deficiente visual? Sim. Sim. E 100% ou não? Sim. Sim. E assim, né? Você aí que está vendo, né? A gente falando disso, né? É mais uma coisa para se trazer como realidade, né? Do quanto não é só vontade, não é deficiência, não é eficiência, não é o que faz, né? O que faz o que faz diferente, né? Mas o que faz a diferença, né? Eu acho que essa questão de se, olha, né? São meus filhos, são minhas responsabilidades, né? Eu não estou assumindo nada, eu não estou batendo no peito falando, não, eu posso. Não, né? Eu estou falando, é minha responsabilidade, né? E se é minha responsabilidade, né? Eu tenho que levar adiante e eu tenho que saber fazer, né? Da melhor forma possível para proporcionar a essas crianças, né? O melhor possível dentro daquilo que eu posso oferecer. Isso aí não é feito pela Kátia, nossa Kátia, não. É feito por qualquer pai ou qualquer responsável, né? Isso é obrigação de cada um, né? Dar o seu melhor para obter o melhor, né? Eu acho que, como a gente está falando aqui, né? Ela falando e eu me engasgando. ela falando e eu engolindo seco. Tá, mantenha a linha, mantenha a linha, né? Mas, assim, é uma história, Kátia, de, assim, meu, não tem quem ouve e não fala assim, pô, mano, pô, ela tá vivendo isso, não é porque ela tem deficiência, não, né? Ela tá vivendo isso porque ela é um ser humano e tá na Terra. Né? Assim, né? Ela tem tudo de especial, né? Que os seres humanos têm, né? Então, assim, não é superação, não é ser mais do que se é, né? É simplesmente, né? Por mais que se baseia essa questão nossa, não tive experiência, mas tive a disponibilidade e a disposição, né? E aprender. Chegar lá, olha, vou ter que fazer, né? Então, farei. Kátia, eu ia falar dos seus cachorros. Mas eu não sei se eu, olha, para mim encerrar aqui já seria tudo. Eu já chorei, já ri. Mas só para matar a curiosidade, né? Como é que foi para você, assim, mudando o clima um pouquinho para a gente se recompor? Como é que foi para você? Não, vou manter essa linha e depois eu edito isso, tá? Assim, hoje, né? Você vendo, hoje eles estão com o quê? 2 anos? Vão fazer 2 anos, né? Maio? Eles são de maio? São. Olha. Que dia 13, 14, 15, 20? 30. É geminiano. Também, tá bom. Minha filha também é geminiana. Assim, hoje, como você classifica ou como você qualifica essa experiência de hoje? Você vê seus 2 filhos ali, né? Apesar de todos esses momentos que eles passaram, né? E todas essas experiências que você teve, né? Como é hoje você ver esses 2 meninos, né? Aí, né? Você saindo de casa, chegando em casa. Hoje, provavelmente, eles já estão em escolinha, estão em creche, não? Então. Como é que é para você ver essas 2 crianças que você fala, caraca, há 2 anos atrás, ou pouco tempo atrás, assim,
eu estava passando por todas essas questões e hoje os dois estão aí e Pois é. garanto que são mais arteiros do que você imaginava que seria, ou não, são crianças tipo, É. super tranquilas. Não, eles. A gente é suspeito, né? Você é pai, você sabe que Sim. a gente é suspeito para falar dos filhos, mas eles são, eles são excepcionais, né? Primeiro, acho que o diferencial aí, né, que todo mundo falaria a mesma coisa dos filhos, mas a gente tem um algo a mais aqui que eles são guerreiros, né? Assim, além de tudo, eles enfrentaram 3 meses de distanciamento, né? De nascer e ir para dentro de uma caixinha de vidro e ficar por lá cheio de fio, né? Lutando pela vida ali, lutando para respirar, lutando por começando com 1 ml de leite, né? E você vê esse progresso um dia 1, no outro dia 2, no outro dia 3, no outro dia voltava para 2 porque acabou regurgitando e você vê esse progresso, né? Do nascimento, o menorzinho nasceu com 1 quilo e pouquinho, ele chegou a ter 900 gramas, né? E hoje ele é mais saudável do que o outro que nasceu maiorzinho, né? Ele tem uma saúde incrível. E o aprendizado deles diário, né? O que eles trazem cada dia que a gente vê, e aí entra comum para todo mundo, né? Quando falam as primeiras palavras, quando vem com alguma que você nunca falou, e de repente eles vêm, quando você tirou isso, né? E essa evolução eu não sei nem explicar, né? Acho que só sendo mãe, sendo pai, para conseguir descrever. Mas e você olhar ali agora, né, videozinhos de quando eles eram bem pequenos, né? Aquele chorinho que mal saía. E agora, o tamanho que tá, você pega... Eu cheguei a comprar meinha de cachorro para eles, aquelas de cachorrinho. E ficava grande na mãozinha deles, no pezinho, para colocar lá na incubadora, né? E hoje não entra nem no dedo, né? Então, é uma coisa assim... E claro, né? A gente agradece eles não terem sequelas, né? Tanto o risco que eles correram e o quanto eles superaram isso. Então, não tem palavras para falar, né? É fantástico, simplesmente fantástico. Você olhar para eles cada dia e vir abraço e te dar um abraço e pode estar sujo, pode estar... Hoje mesmo eu estava dando banho, eu de roupa, ele todo ensaboado, shampoo, tudo no cabelo, ele vem abaixo e me deu um abraço nas pernas. Tá bom, depois lava, né? Tipo, não tem preço, né? Não tem preço. Não tem mesmo. Não tem. Como você falou, né? A gente é suspeito em falar, principalmente nessas determinadas condições, né? Porque a gente entende, né? É aquela coisa, é um pedacinho da gente, né? É o que a gente está deixando para o mundo, né? Exatamente. Geralmente a gente quer proporcionar o melhor, a gente quer dar o melhor exemplo, né? Tratar da melhor forma, mostrar o que é bom, o que é ruim, né? E assim, de um jeito todo especial. Sim. Eles saibam, né? Ou pelo menos compreendam, né? O quão eles podem ser importantes, né? E o quão, sim, é necessário que eles aprendam a cada dia, né? Ser a melhor versão do que são hoje, né? Eu acho que só essa lição, né, de vida que eles tiveram já de nascimento, né? Já contando para eles
quando eles tiverem, obviamente, essa concepção, essa maturidade, né? Já vai fazer com que eles entendam que não, tem que ser um dia de cada vez. Não tá, se tem que ser 3 meses, né? Não adianta eu fazer não adianta eu fazer 2, não adianta eu fazer 2 meses e 29 dias, né? Se são 3, vão ser 3, né? Ai, Kátia, ai, olha, muito, muito, muito. Ah. Também, eu falei assim, também sou suspeito. Também sou suspeito. Não fale em filho, não fale em esposa, que toca e toca fundo. Com certeza. Eu acho que assim, né? Vamos parar um pouquinho a sessão. Chorei, tá? Chorei mesmo. Kátia, assim, você falou que no começo também lá, você falou que tá indo para o seu segundo cachorro, né? Seu segundo cão-guia, né? Sim. E assim, como é que foi adquirir um cão-guia para você? Foi difícil? Como é que foi essa experiência? Foi difícil, como é, né? Cão-guia no Brasil é quase ganhar na loteria. Agora tem uma escola em Sorocaba, tem algumas outras institutos federais por aí que aumentou a quantidade e tal, mas quando eu peguei o primeiro cão, existiam acho que menos de 50 cães trabalhando no Brasil, então você imagina a dificuldade que foi, né? A luta também. E aí conseguir eles né, foi em proporções ali diferentes, mas é como ganhar um filho, né? E aí, nesse sentido, a gente ganha a liberdade, a segurança, a independência, né? Então, são coisas diferentes, né? Mas acabam correndo naquelas mesmas questões, né? Que a gente é suspeito para falar. Mas o quanto muda a qualidade de vida aqui, falando de cão-guia, é absurdo. É indiscutível, né? Sim. Aí vem a pergunta que nos liga novamente à questão das crianças. Como é que foi para você administrar isso? Cão-guia, crianças, como é que foi isso? Tranquilo. Nossa, super! Existiu assim, porque assim, né? A gente não pode esquecer, né? Que assim, o cão-guia, ele é cão-guia, assim, ele tem todo um treinamento, mas ele não deixa de ser cachorro, não deixa de ser um cachorro comum quando você tira o arreio ali, né? E assim, houve, assim, pelo menos da parte do cachorro, assim, uma questão de, sei lá, ciúmes do cachorro, porque, nossa, como assim? Olha, o meu, ele mudou alguns comportamentos, né, coisas que ele não fazia, para chamar um pouco a atenção, né? Mas nada que não seja facilmente contornado. Então, ele passou a invadir a cozinha e, de repente, pegar um bolo que está dando sopa em cima da mesa, né? Que essas coisas a gente consegue evitar, né? Mas acho que é basicamente isso. O que poderia acontecer, né? Eles ficarem agressivos com as crianças. Não, muito pelo contrário, né? Eles são super. O meu, ele passa a noite dormindo entre o meu quarto e o quarto das crianças. Ele fica fazendo a ronda a noite inteira. Então, parece que ele sente que ele é uma extensão de mim que está lá, né? Então,
Sim. Nesse sentido, é por isso que eu falo que é bem tranquilo. Ah, tá. Entendi. Que eles não foi um processo, né? Não foi de repente que surgiram dois seres novos dentro Sim. de casa. Eu acho que Uhum. os cães, eles são tão sensíveis, e ainda mais os cães guias, né? Que Sim. convivem ali muito próximos. Eles, acho que desde talvez até antes de eu saber que estava grávida, e ele já sentia. Ele já né? sabia. Sim. E aí isso foi sendo algo que foi passou a fazer parte da vida dele. E foi muita coisa também, né? Coincidiu com pandemia, agora ele, né? O escritório dele agora é um cômodo da casa que a gente mora, né? Ele não pega Uhum. mais metrô todo dia, então Sim. foi muita mudança. Né? Uhum. Então acho que... E você acha que isso causa alguma mudança no comportamento dele? Assim, esse tempo todo que de repente ele tem aquela rotina, né? De todo dia, e de repente, tudo bem, você ficar, vou ficar um mês de férias em casa, né? Ok, beleza. Eu, de repente, aquela rotina que eu tinha de todos os dias do trabalho, eu não vou ter. Mas e agora, eu estou basicamente há 2 anos sem aquela rotina. Você acha que muda alguma coisa para eles? eu acho que, obviamente, ele não entendeu muito, mas como mudou tanta coisa, né? E de repente chegaram as crianças também, acho que sente, obviamente que sente, né? Que a gente tem que, lógico que não volta para a rotina longe disso, mas sair com frequência, né? Pelo menos uma volta no quarteirão, eu procuro sempre fazer, nunca deixei de fazer isso mesmo no auge da pandemia, né? Para que o cão não se sinta também, né? Mesmo com os bebês recém-chegados aqui, alguém ficava, né? Meu marido ficava um pouco e eu saía assim para ter um momento com ele, né? Para ele sentir que, né? Isso a gente tem que ter esse cuidado também, né? Isso. Sim. Até E porque hoje, para mudar, para não ter justamente aquele comportamento que a gente não quer, né? Que de repente ele entender que eu estou sendo substituído, né? sim, E, tipo, agora ela tá essa questão porque assim, até a questão do mudar a rotina com relação às crianças, né? Mas aí não chega a um nível de entender, estamos num momento de pandemia, ela não vai sair mais, né? Ela não precisa mais, né? Então eles não vão ter esse nível de compreensão, né? Mas assim, né? Gente também tentar oferecer, sei lá, o mínimo para eles, né? Que é o dentro do possível ali, né? Até por conta da divisão de atenção, né? Para eles entenderem que sim, não, você não é mais um, né? Se você já era parte, você continua sendo parte, né? Só que agora eu tenho que dividir a atenção com você e com eles, né? Então, assim, mas até pelo comportamento dele que você está trazendo, né? Eu acho que muitas das vezes ele já até entendeu isso, né? Já entendeu, porque como você falou, não, onde ele fica agora é entre o meu quarto e o quarto das crianças, né? Ele parece que ele entendeu que eles são uma extensão minha, né? E muitas das vezes ele entendeu isso mesmo, né? Se eu ficar aqui, eu estou cuidando tanto dela quanto deles. Então, é aqui que eu fico. sim. Sim. Kátia, eu te juro que assim, olha, assim, foi além do que eu imaginei. Imagina. É assim, né? Eu sabia que seria um momento muito especial e assim, como eu te falei, foi além da expectativa, porque foi um momento muito, 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 muito especial, né? Eu acho que e essa possibilidade, esse projeto está me proporcionando esses momentos, né? De completa imersão
dentro desses bate-papos. E, assim, meu, se brincar, a gente fica aqui a noite inteira, daqui a pouco, Neymar, tipo, já é 2 horas da manhã, vamos parar. Eu acho que as crianças estão chorando, acho que as crianças querem a mãe. Então, assim, eu queria que você deixasse aí o seu recadinho, né, final, né, para a gente finalizar esse nosso bate-papo. E, se você quiser, se sentir à vontade, tiver suas redes sociais, se deixar disponível aí, né, para quem, de repente, vê esse vídeo e falar, pô, meu, também sou mãe de gêmeos e, tipo assim, eu, caramba, meu, não, acho que ela, nossa, mano, vou falar com ela como é que ela faz isso. Fica à vontade. Eu acho que eu queria agradecer aí o Neymar por tantos exageros, né? Pela oportunidade, eu gosto muito de falar das coisas da minha vida, né? Acho que é um momento até de reflexão para mim, né? Muitas vezes a gente fica chateado porque os problemas do dia a dia, né? A vida não são flores, né? Sim. E os problemas do dia a dia consomem a gente. E a gente ter esses momentos de poder falar para as pessoas o que aconteceu de bom, né? O que a sua trajetória, como você chegou até aqui, as dúvidas, tirar as dúvidas que as pessoas têm geralmente, né, até por falta de vivência, pensando aí na questão da deficiência visual. Esses momentos, para mim, me trazem a reflexão e a ver que poxa, teve coisa boa, né? E aí, nesses momentos de tristeza, a gente, poxa vida, quanta coisa boa que eu pude falar para as pessoas e sei lá, se com isso eu puder, né, motivar alguém que está aí, né, nesse momento de depressão que todos nós temos, mas que se as minhas palavras puderem fazer mudar a cabeça de alguém que está pensando alguma besteira, que está desmotivado, que vai amanhã acordar e fazer alguma coisa que vai torná-la melhor, para mim, essa é a maior realização, né? Acho que eu tento viver um dia de cada vez, né? Enfrentar cada coisa quando aparece, tentar não antecipar problemas que, né, como a minha gravidez, né, a gente planeja, eu tinha até a maternidade que a gente queria ter, já tinha ligado, já tinha até organizado para eventualmente meu marido levar o cão-guia dele lá, para ir com ele, para ele ficar comigo. E no fim, tudo aconteceu tão de repente, totalmente diferente do que a gente eventualmente planejou. E a gente não pode sofrer quando as coisas acontecem diferente, né? Tem um propósito e hoje eu sei bem esse propósito. Então, não só nisso, no profissional também, é o dia a dia. E acho que se eu puder ajudar para que as pessoas possam ter o mesmo pensamento e seguir em frente e trazer das dificuldades os pontos para evoluir, para seguir em frente, né, que a vida é uma só, eu já fico satisfeita, né? Então, quem quiser pode também me procurar, estou no Facebook, Messenger, manda uma mensagem, a gente de repente combina bater um papo, alguma coisa, no que eu puder ajudar e contribuir, podem contar comigo aí. E agradecer, né, o Neymar Beleza. pela Pessoal, oportunidade, pelo convite. As redes sociais, o Messenger e o Facebook, nós vamos deixar na descrição do vídeo, tá? Para você que, de repente, está passando por aquele momento diferente, né? Um momento onde você olha para as situações e, caramba, só acontece comigo. Você consiga olhar, ou você que viu esse bate-papo até agora,
consiga se motivar, né? E saber que se tudo tem a sua hora, e se não aconteceu, é porque ainda não é a hora. O Thomas vai deixar aí o recadinho final dele, né? Falando em cima de mim, obviamente, porque ele é desses, né? Ele trabalha nessa linha. Se ficou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar e dar aquela força. Gratidão. Queria te agradecer novamente, muito por esse momento, né? Nós que ficamos felizes em ter essa oportunidade de ter esse bate-papo, né? Foi um bate-papo engrandecedor, um bate-papo rico, né? E que acho que trouxe grandes reflexões para a gente também, né? E eu acho que vai trazer uma grande reflexão para todos aqueles que olharem e virem ou ouvirem esse nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau.